Tem bastante gente. Alô, pessoal. Alô, alguém está ouvindo aí? Tá todo mundo com... Ouvindo. Opa, quem falou? Olha aí. Olha o Canadá chegando aí. Ei, Gabi! Olá, abri o microfone aqui para dar um alô para vocês. Querida, como tá de bebê novo? Tô com ele aqui do meu lado. Ai, que delícia! Estou no Canadá. Esse é o Joaquim. Ei, Joaquim, bem-vindo! Que delícia, Gabi. Bom. E Batone, como tá? Tá bem? Tá bem. Tá aqui com o Francisco meio nervoso. Ei! Tudo bom, querido? E aí, Batone? Vou rodar aqui. Ele acabou de acordar. Tá bom. Vou tirar o som aqui para não atrapalhar. Tá bom. Temos Anne. Florianópolis na área. Tudo bom, Anne? Quem quiser, abre o microfone aí, fala onde está, para a gente começar. Deixa eu ver quem está aqui, Danilo. Só a mamãe falando contigo. Olá. Então. Sou a Maria Barbalho. Maria. Estou em São Paulo. Opa. São Paulo, capital. Mas, na verdade, eu sou pernambucana. Estou aqui em São Paulo temporariamente para fazer um trabalho. Legal, bem-vindo. Bacana. Obrigada. Meu nome é Cibele. Oi, Cibele. Tudo bem, Ana? Tudo, querida. E você? Tudo bem. Cibele está em Recife. Estou em Recife. Bacana, querida. E depois a gente vai seguir, tá bom? Tá joia. Vamos marcar depois para seguir com um grupo. Vamos ver se a gente arma aí o encontro em Recife. Vamos. Bacana. Oi. E Danila? Olá, Tudo bom, Danilo? tudo bem? Prazer. Prazer. Você está onde? Eu estou em São Paulo. Bacana. Bem-vindo. Obrigado. A gente vai estar em São Paulo dia 27, depois se você quiser ir ao vivo lá. Sim, eu quero ir, sim, com certeza. Bacana. Será um prazer. Agora eu vou mostrar aqui para vocês onde que a gente está, né? E que a gente tem pessoas junto aqui com a gente. Parceiraços. Aqui em Piracaia, temos a galera do sofá. Temos a galera da... Olá. Tá chegando mais gente aí. Já dá um oi aqui. Oi, oi. Olá. Essa cadeira está vazia. As escadas, aquelas. Regina. A Ira está chegando. Eu acho que aí tá A gente já, Então, só para ir situando, esse pessoal que está aqui, a gente vem fazendo... É o Rony que está ali? É. Rony! Tudo bom, querido? Que bacana. A gente tem feito esses encontros lá no Himalaia, lá onde a gente mora, onde a gente desenvolve nossos processos, e essa turma tem estado ali, a gente fez quinzenalmente, nesse primeiro momento, aí eu fui viajar e a gente teve uma pausa, e agora estamos de volta, e resolveu fazer esse modo híbrido, de ter, aqui tem um telão projetado, né, bem-vinda, de fazer virtual e presencial ao mesmo tempo. Então, a gente
tem já gravado aí no site as nossas conversas anteriores, que foram... como é que a gente titulou? Vida de adulto, né? E encontros para a adultice. Então, a gente vai seguir nisso. É um encontro de 1 hora, que passa bem rápido, mas tem esses vídeos já disponíveis e tem também a continuação. A gente vai manter um ritmo quinzenal, pelo menos, né, desses encontros, gerando esse material que tem muito a ver nas nossas práticas aqui. Nós, todos aqui, que estão aqui, são pessoas que moram em Piracaia, mas que não nasceram aqui. Escolheram Piracaia por vários motivos, especialmente a paisagem, o clima daqui, que é delicioso, também a proximidade, às vezes, né, com São Paulo facilitou para muita gente, e todo mundo trouxe, todos que estão aqui, sem exceção, mudando para Piracaia, trouxe junto um processo, uma mudança interna muito grande, né? Então, muita gente daqui é da Clareando, que é uma ecovila, onde estão já há muitos anos se autocriando ali como ecovila e como comunidade, como mudança de vida. Outras pessoas moram na cidade também com filhos, alguns optam por estar fora da escola também, e tudo isso é uma criação, né? E bem-vinda. E a gente vai seguir. Então, é assim, eu vou falando, e eu falo bastante, né? Mas o tempo todo está aberto para qualquer tipo de interlocução, de perguntas e tal. Eu estou sem óculos, eu não enxergo. Então, eu enxergo, mas não muito, assim. Eu enxergo. E o Marcelo enxerga. Então, o Marcelo... Então, eu enxergo... todo mundo está aqui, eu estou enxergando. Mas quem tiver no vídeo, quem tiver... óculos de 3 graus de miopia, astigmatismo. Não vai conseguir. Desligado. Me ofereceram óculos. Podia ser então, Marcelo, você coordena essa área? Eu coordeno. Eu vou coordenar e está todo mundo com o microfone no silencioso. Mas cada um pode tirar do silencioso se quiser falar, tá bom? A gente só pede para não deixar o microfone aberto, porque o som do ambiente onde vocês estão acaba vazando e ficando mais difícil de entender quem está falando, tá bom? E aí é isso. Abre o microfone, começa a falar. Então você não precisa fazer nada, essa pessoa... Não, eu só preciso silenciar a pessoa se ela esquecer. Tá. Então nem precisa enxergar. Eu vou escutar. Então, quer fazer uma pergunta, quer fazer uma interlocução, abre o microfone e manda ver, porque é uma conversa mesmo, né? Então, agora vocês estão comigo aqui, tá? O Hiroshi, Thaís, vocês estão comigo, tá bom? Tá todo mundo encantado no filme. A televisão. Ninguém tem televisão em casa aqui, então quando a gente tem uma tela na parede. Então, bom, é assim, onde eu queria começar hoje, que na verdade é uma continuação, né? É um tema que está bem forte, assim, bem recorrente. Eu acabei de receber um e-mail e a gente acabou de fazer uma jornada onde teve gente que tocou nesse assunto e nossas conversas também, às vezes, passa alguém com esse assunto, que é o seguinte, a gente faz uma mudança, né? Então, muda de cidade, muda de trabalho, muda de opção educacional para os filhos, nas nossas relações e tal. Aí, a primeira coisa que a gente pensa é em substituir o que tinha antes. Então, por exemplo, eu tinha um trabalho, agora eu não quero mais fazer esse trabalho, que trabalho eu vou fazer? Eu tinha a gente sabe que a educação das crianças envolve escola, mas eu não vou pôr na escola, então que educação eu vou dar? Eu comia tal coisa, mas agora não quero mais comer isso, então o que eu vou comer? É sempre uma substituição. Raramente a gente se abre para falar assim, de repente dá para ser outra coisa sem
referência, sem substituição, sem compensações, né? Como geralmente é uma substituição, quando uma coisa tão séria como a educação dos filhos, tem acontecido assim, de muita gente. Eu vou abrir a questão que me chegou hoje bem forte, assim, né? Muita gente abre, então, você está me vendo aí? A Ira está bem na frente. Ira, não, fica aqui, vem para cá. Só mais para frente aqui, ó. Não. Então, é assim. Olha o que aconteceu. Eu vou dar esse exemplo concreto, mas isso se espalha de outras maneiras, né? Um grupo de famílias mudou para um lugar lindo, montanhoso e cheio de vento. Achei que era Piracaia, mas não é. E aí essas famílias se reuniram e vamos criar uma escola viva, que não é uma escola, que é um lugar onde as crianças possam crescer e se desenvolver plenamente. E aí eles começaram com 7 famílias. Em 3 anos a coisa cresceu muito e estão próximos a 30 famílias e junto com isso aconteceu um caos. A coisa declinou, a coisa quebrou, os educadores foram embora, as famílias já não conseguem mais conversar entre elas, as crianças não estão sabendo de nada e de repente ficam sabendo na última hora, porque ninguém queria avisar o colapso antes do final do semestre, não sei do que era. E aí os pais se recolhem em casa e começam a chorar, né? Assim, eu pus uma energia, crio um espaço educacional, faço com que aconteça, ela acontece, o lugar é lindo, está tudo funcionando e rapidamente a coisa colapsa de uma maneira muito similar ao colapso que estava sentindo que fez a mudança acontecer. Ou da própria escola, ou do seu trabalho, do seu modo de vida e tal, né? Então, parece que toda vez que a gente coloca um substituto, uma referência e faz alguma coisa, então, vocês, por exemplo, que trouxeram essa força, essa energia para Clareando, que é uma comunidade, que não é uma comunidade, né? Pessoas que têm sua casa, mas é um lugar ali. Quanto vocês não têm que trabalhar diariamente para não trazer, não importar os problemas que tinham antes na vida da cidade grande para dentro desse outro contexto, mas que parece que eu estou querendo dizer assim, que a gente foge e a coisa vem atrás, e uma hora pega, né? E aí a gente tem que ter uma certa atenção, né? A gente tem que ter uma certa clareza, porque senão pega mesmo. É que nem casar, separar, você vai ver depois a coleção dos seus maridos, são todos iguais, eu falo isso por vivência própria. Então, o que a gente vem conversando é de fazer a mudança de outra maneira, né? Ao invés de sair de um contexto e criar um outro contexto que substitua o contexto anterior e que dê a gente uma certa tranquilidade para viver a mesma vida, que vive a mesma vida, entende? Porque é o mesmo problema, são as mesmas questões, são os mesmos modos operantes, mas você quer fazer a mesma coisa só que com tranquilidade. E não existe essa possibilidade. Então a gente fez um primeiro encontro que era sem solução. Não fizemos esse encontro? Que não tem solução, não tem como fazer a mesma operação, só que agora com solução. Qual seria a solução? Eu faço a mesma operação, só que em paz, só que feliz. Faço tudo igual, mas eu quero fazer tudo igual, só que feliz. Parece que tem esse... Não é só lá em casa que está acontecendo. Então, quando a gente faz a mudança, de uma maneira geral, a gente reforma, a gente não faz mudança, a gente não transmuta alguma coisa, a gente só faz uma reforma para falar assim, nesse ambiente, a mesma situação vai ficar melhor, porque tem essa paisagem, porque tem essa liberdade, porque tem essa intenção, porque mudaram as pessoas, né? Porque
E aí você fala, não, vai ser diferente. A gente está insistindo e arriscando muito uma perspectiva que é assim, não tem nada que esteja fora, nada que eu possa ver fora que não esteja dentro. Mas assim, muito literalmente mesmo. Não tem nada que chegue aos meus ouvidos, aos meus olhos, a minha pele, a minha sensação, que eu vejo fora e que não seja, de uma certa maneira, a representação de como eu vejo as coisas, de como eu escuto as coisas. Então, o que faz essa mudança, ficar o tempo todo correndo atrás do rabo e uma hora a coisa te pega, é que a gente fica mudando a projeção que a gente está vendo fora. A gente não muda o filme que está projetando aquilo. A gente só está projetando em outro lugar. Alguém uma vez trouxe ali essa imagem, né? Que a gente que olha fora é uma projeção e o filme está aqui dentro. Aí a gente fica querendo mudar a tela da projeção, mas não muda o filme, né? E quando muda o filme, só edita ele, né? E não tira esse filme e põe outro, né? Então, essa maneira de se relacionar com essa perspectiva radical de que tudo que está fora é uma projeção de um filme, não no sentido literal, o que eu estou vendo fora está acontecendo dentro, no sentido literal amplo. O que vocês estão vendo fora é o que eu tenho dentro de mim, o fato é o que eu tenho dentro de mim, não no sentido mais singular, o que eu estou vendo fora. Isso quer dizer o quê? O que eu estou julgando de fora, o que eu estou sentindo de fora, o que eu estou ressentindo, o que eu penso sobre aquilo, né? Como eu qualifico e classifico, aqui fala a respeito de quem sou eu, né? Desse filme. Aí, se eu mudo o filme, se eu saio do julgamento, da classificação e etc., se eu mudo esse filme, que eu mudo a projeção. E aí eu vejo as mesmas coisas de outra perspectiva. E aí a pergunta é, por que a gente continua fazendo a mudança fora, na tela e não na projeção, se é na projeção que está a mudança? Por que a gente continua fazendo a mudança fora? Porque a gente treinou isso, só isso. Porque não dá menos trabalho fazer fora do que dentro. Não tem nenhum tipo de vantagem ficar mudando a tela. Não é menos trabalhoso, só é mais conhecido, né? Então, por exemplo, nessa questão que eu iniciei da escola, é mais conhecido eu querer mudar a questão escolar, onde as crianças vão para estudar, o que elas vão estudar, com quem elas vão estudar. É mais fácil eu ficar mudando isso, porque é mais conhecido, só isso, do que fazer a mudança dessa pergunta, o que é educação e para que serve a educação? Essa pergunta é querer mudar o filme interno. Ela não é mais difícil do que todo esse movimento externo, mas ela é mais desconhecida. A gente não fica fazendo essas perguntas de base, né? Por exemplo, quando eu comecei a me perguntar para que educar, né? O que é educação? Aí abre um campo que educação é o modo que a gente tem de desconectar as crianças para elas não, para que a potência delas não atropele a gente, não destrua a gente. Então, é a maneira que a gente tem de desconectar a criança para que ela pense uma coisa, sinta outra e faça outra, para a gente poder estar no mesmo nível que elas. Porque se elas pensarem, agirem e fazerem com a força, né, tudo com a mesma força, a gente não aguenta. A criança chega a ponto, quem aqui já não ouviu uma criança chegar a ponto para o pai e para a mãe e falar, você não tem medo de você, pode bater, faz o que você quiser. A próxima coisa é bater na criança, né? Ou amarrar a criança, porque você já explicou, você já chantageou, você já ameaçou e ela ainda continua, é muita força, né? Porque ela está pensando, sentindo e agindo de uma maneira integrada. E a gente não. A gente sente uma coisa, pensa outra e faz outra. Se a gente não educar a criança para desconectar, não tem papo mais. Né? Aí vai ser sempre embate, vai ser na força e vai ser ou na desistência. Você fala, então faz o que você quiser. Muitos de nós somos filhos. Meus pais ainda são mais velhos, mas quem tem pais
entre 50 e 60, ouviu isso dos pais. Então faz o que você quiser. Tá? Então faz o que você quiser da sua vida, né? Que é uma desistência. Porque tinha ali um ser que pensava, sentia, agia e vinha, né? Que na adolescência isso volta com tudo. Então, quando eu chego nesse pensamento, quando eu volto para dentro, em vez de ficar procurando uma outra maneira de educar os filhos e tal, a pergunta foi, para que educar? Aí eu percebi, bom, educar para poder descoordenar a criança, para a gente ficar no mesmo nível, poder ter ação de poder sobre, né? Que é assim, poder educar uma criança, né? Poder criar ela com a minha responsabilidade de acreditar que eu preciso dar à criança uma possibilidade de ser alguém na vida. E aí começa a desconstruir tudo. Então, eu educo para desconectar a criança. E eu desconecto a criança para eu poder ter poder sobre ela, porque eu acho que eu vou precisar dessa criança um caminho para ela ser alguém. Então, logo, eu já acho que a criança não é nada. Ou ela é um potencial bandido. Então, por isso que eu preciso educar. E aí, tudo isso vai desconstruindo de tal maneira, tudo isso vai ficando tão absurdo que você fala assim, eu não quero educar meus filhos. Não quero educar. Porque eu não quero descoordenar eles. Eu não quero desconectá-los. Eu não quero que eles... A experiência que eu tive outro dia foi assim. Minha filha mais nova foi dormir na casa da amiga. A primeira noite, tudo bem e tal. Na segunda noite que ela me ligou e falou, posso dormir mais uma noite? Naquele pedido eu já senti. Alguma coisa não quer. Alguma coisa quer, alguma coisa não quer. Já tem uma desconexão quando ela me pediu. E aí eu falei, tá bom, eu deixo. Aí ela logo falou, mas se eu tiver algum problema, eu posso te ligar? Então eu já fui vendo uma desconexão acontecendo, né? Que não é um problema. O problema é nunca reconectar. O problema é se acostumar com a desconexão, porque a desconexão são experiências, são experimentos, são desequilíbrios que te faz encontrar um novo equilíbrio. Então eu fiquei atenta. Eu sempre desligo o telefone à noite, deixei ele ligado, tocou às 10 da noite. Ela falou, mãe, você veio me buscar? Claro, a noite estava linda, eu ainda não estava dormindo, peguei o carro, era muito perto também, e fui lá buscar. Na volta, ela entrou bem manhosa no carro. Ai, desculpa, né, que eu te fiz vir buscar e tal. Eu falei, mas por que você tá chorando? Eu vim te buscar. Por que você está chorando? Ai, porque eu fiquei muito preocupada que você talvez não viesse me buscar. O que você está sentindo? Ah, uma insegurança que eu podia te ligar e você falasse não. O que me veio na hora, porque eu estava ali com uma tranquilidade para isso, foi afirmar, é verdade, o que você está sentindo é real. Eu poderia não vir te buscar. Eu poderia não ter escutado o telefone, eu poderia não poder vir, ou poderia ser outra circunstância, eu poderia estar em casa e você falasse, mãe, me ajuda, eu ia falar não. Então, é verdade, você pode me pedir alguma coisa e eu posso não te atender. Só que dessa vez você me pediu, eu pude atender. Mas primeiro eu afirmei que a emoção dela estava certa. Ao invés de falar assim, não, eu não estou aqui, para que chorar? Que seria o meu hábito. Meu hábito seria falar, para que chorar se eu estou aqui e eu vim te buscar? Não, você está chorando porque a sua emoção está certa. Mas deu certo, eu vim te buscar e é isso que está acontecendo. Ai, ela respirou aliviada, como, nossa, eu não estou louca. Eu tive o porquê, senti essa angústia que eu senti, mesmo a minha mãe falando que vinha me buscar. E eu estou sabendo que pode ser que um dia eu peça, ela não venha, isso já vai se formando. Então, essa às vezes não dá certo, no sentido de ter a velocidade, às vezes o hábito ganha e fala, tá chorando por quê se eu vim aqui? Né? Mas dessa vez deu certo. É que nem sempre a gente tá tão esperto, né? Então, quando eu comecei a ter essa percepção de que criança não precisa de educação, pelo menos a educação que desconecta, que é a única que a gente sabe dar, porque foi a única que a gente recebeu de uma maneira mais geral. Claro que a gente teve momentos preciosos com pessoas bem alinhadas naquele momento, que não gerou uma sensação, não foi um desastre a nossa vida educacional, né? Mas, numa maneira geral, ela descoordena, ela desconecta, que você está sentindo a vontade de continuar fazendo isso, mas, na verdade, o que você tem que fazer agora é outra coisa, e a justificativa é porque é outra coisa. Então,
é sempre um lugar de desconexão, né? De manipulação. A educação. Porque a educação é o quê? Eu tenho algo prévio que eu preciso passar para você. E não te considera. O máximo que vai te considerar é a possibilidade de eu olhar nos seus olhos, a possibilidade de dar o seu ritmo, mas já está decidido que você vai aprender é isso. Isso é educação, né? Nesse destrinchar da educação, me deu a coragem de arriscar a possibilidade da não educação. Quando não tem educação, não tem, pronto, não vai ter educação. Isso quer dizer o quê? Não tem nada prévio para ser ensinado, não tem nada para substituir a escola. Estou dando um exemplo assim em relação à criança, mas que a gente vai poder usar em comunidades, em vizinhança, em parcerias todas, né? Só para ver qual é a questão, né? Em vez de substituir o filme projetado, substituir quem está projetando o filme, né? Em vez de substituir a tela. Então, quando você decide não ter educação, começa a abrir um campo de aprendizagem para todos. E a primeira aprendizagem é como o adulto, que já está desconectado, precisa voltar a se conectar nessa relação com a criança. Ou com um parceiro, ou com a natureza, o que seja, né? Então, como é que você precisa se alinhar? Como é que você precisa se alinhar para poder fazer esse processo que já não é mais educacional? Então, muito bem, você tem todo que a gente vem trabalhando isso, né? A gente vem trabalhando modos da gente se alinhar para poder se relacionar. A gente vem trabalhando isso. Não é? Quando, por exemplo, a gente faz o espelhamento, quando a gente afirma alguma coisa que está em nós, sabe do que eu estou falando, né? Muito bem. Aí o que acontece? Acabou esse processo, não tem mais processo educacional, agora tem um processo de aprendizagem. Esse processo de aprendizagem começa a ser de todo mundo, não é de uma hierarquia sobre a outra. Porém, alguém nessa aprendizagem tem mais perspectiva. Alguém nessa aprendizagem tem mais visão, tem mais ondas beta, alfa, teta praticadas na sua mente, enquanto a criança tem mais teta e alfa só. Né? E o que o beta traz? A percepção que teve ontem, que vai ter amanhã, que tem um tempo e espaço, a percepção de que isso pode trazer aquilo, enfim, que aquilo é perigoso, né? Então, todo mundo está aprendendo, mas alguém tem mais perspectiva. E esse alguém é o adulto. Então, ao mesmo tempo que você entra em aprendizagem, junto com a criança, não tem uma hierarquia, porque não tem educação, não tem ensinamento, mas ao mesmo tempo tem perspectiva que te traz responsabilidade. E esse é o resumo da ópera do que a gente trabalhou nesse processo de... Como é que chamou aquela outra? Quando a gente fica muito estimulado, saturação, né? Que alguém vai ter, o adulto vai ter a perspectiva de onde a criança está em saturação, né? E poder, desde o lugar adulto de aprendizagem, tirar a criança, prevenir a criança da saturação, porque sabe que a saturação vai gerar um processo de desconexão também, né? Então, esse é o resumo da ópera, dos processos que a gente vem vindo e de um olhar, de ao invés de a gente continuar mudando fora, que a gente traga a mudança para esse questionamento. Então, em vez de mudar o modo de educação, questionar o que é educação, para que serve a educação. Em vez de mudar de cidade, se perguntar o que é morar, o que é viver, o que é compartilhar um espaço, enfim, são perguntar o antes, o que produz a história, né? E não o efeito da história, certo? Tudo bem? E aí chega um momento que a gente tem que praticar isso, que é o agora, né? E praticar isso seria a gente trazer alguma questão real de alguém que percebe que está investindo na mudança de fora, para a gente ver como é que a gente faz essa passagem para a mudança interna. Então, tanto a gente aqui como
o pessoal do online, é o momento que a gente pode trazer uma questão concreta para fazer um trabalho, aonde eu estou batendo a cabeça ou pondo a minha energia, e principalmente com esforço, porque quando você muda fora, tem esforço. Quando muda dentro, dá trabalho, mas não tem esforço. Quando muda dentro, é uma dedicação, é foco, mas não tem esforço, porque não tem... Porque desfaz o conflito. Quando muda fora, o conflito continua. Qual é o conflito? Eu penso uma coisa, sinto uma coisa e faço outra. Esse é o conflito. Aí eu tô assim, mas eu vou mudar fora. Mas eu continuo com o conflito interno. Então é um super esforço. Agora, quando eu vou para dentro, que eu olho? Conflito. Desfaço o conflito e mudo o filme, né? Tem uma questão de uma pessoa Sim. que quer dar um exemplo lá. Sim, manda ver. Ana Eduarda. Deixa eu... Fala, Ana. Opa, dá para ouvir, Marcelo? Dá para ouvir super bem. A gente só não consegue te ver. Então, na verdade, aqui, acho que agora dá. Foi? Foi. Bom, se for para dar um exemplo de uma questão. A minha questão no momento você colocou esses dias essa questão de fazer muitos cursos, né? Eu também já fiz muitos cursos na minha vida, sei fazer muitas coisas, só que ultimamente vem vindo uma necessidade muito intensa de estruturação. E todas as vezes que eu vejo dispersão nos outros, isso me irrita de uma forma muito profunda, assim. E pessoas que fazem várias coisas. E eu fico me perguntando, putz, mas será que eu estou tentando exercer um controle sobre mim mesma? No sentido de tentar estruturar algo? Porque eu queria ter um caminho mais sólido. No momento eu estou passando, não sei, eu não estou conseguindo, por exemplo, fazer muito dinheiro. E isso está me incomodando. Eu queria solidez no meu caminho e eu não estou conseguindo criar esse caminho sem que exista um controle em cima disso, por exemplo. Uhum. E aí, como... Tá. Bom, primeiro que a gente não vai ter nenhuma receita, né? Não vai dar. Mas a mudança do caminho. O caminho está sendo esse caminho para fora, aonde eu vou para o efeito, né? Então, eu olho os outros e me incomoda que outros estão fazendo muitas coisas e você também faz muitos cursos e também trouxe essa questão de quer fazer dinheiro e não está conseguindo, né? É esse o ponto. O ponto, né? A gente vai incluir isso. Não sei se alguém tem mais alguma... Aqui tem alguém que tem algum processo? A gente vai incluir isso porque se alguém tiver algum processo, a gente faz isso aqui, ao vivo, pele com pele, e inclui essa. Aqui tem alguém que tem alguma coisa assim, que consegue dar um exemplo, vislumbrar onde a gente está pondo o foco fora, onde a gente quer que fora seja a solução, onde a gente quer encontrar uma maneira de fazer algo diferente, e então a gente está pondo energia fora para fazer algo diferente. Põe energia assim no meu trabalho, põe energia nos cursos que eu faço, nos livros que eu leio, nas mudanças, nas criações, sendo que elas são fora. Mas volta listinhas, várias. Não, mas assim, uma básica é que eu morava em São Paulo, vivia estressado, ansioso, querendo mudar de trabalho, querendo mudar de vida, querendo melhorar a vida, querendo ser daquele estresse, uma turbulência. E aí a gente decidiu ir morar na Ecovila. A gente fez um esforço muito grande, pediu muito para o universo e a gente conseguiu. Agora está morando 100% lá na Ecovila. E a gente está morando 100% lá faz desde dezembro. E aí a minha ilusão era que tudo isso ia sumir, o estresse ia sumir, uma missa maravilhosa, os amigos super lindos, maravilhosos, super bacanas. Mas ninguém tem Tem problema. Tem mole, come a gente ia conseguir viver tudo que a gente queria. Reciclar o nosso lixo, plantar comida, né? Só que a coisa, no primeiro mês foi lindo, maravilhoso. Nossa, a gente tomava café da manhã
olhando aquela vista todos os dias. De repente, parece que eu entrei num furacão, assim, a ansiedade foi lá em cima, o estresse foi lá em cima, já comecei a discutir com as pessoas, né, comigo. Enfim, tipo, aquele estresse que eu senti em São Paulo estava ali também, e muito maior, porque ali na Ecovila a gente não tem distração. Não tem, cara. É eu mesma ali, com meu marido o tempo todo, com os vizinhos o tempo todo. Então a minha ansiedade parece que aumentou, o meu estresse parece que aumentou. Comecei a sentir vários sinais físicos. Primeiro foi um torcicolo gigantesco de 2 semanas, depois agora uma gastrite, sei lá, alguma coisa que vem aqui na garganta. Enfim, fui sentindo várias reações físicas. E eu tô nesse momento, eu não consigo sentar para meditar, assim, nada. Tipo, não consigo ter presença, porque eu tô no meio desse turbilhão de não sei o que é isso, não sei o que fazer, de onde vem esse estresse. Uma pressão também de mudar o trabalho, porque a gente não está curtindo mais o que a gente quer fazer. Então, assim, não é o lugar realmente. Porque eu tô desse jeito, não é Ecovila, né? Eu falo livre, né? Eu falo, mãe, então, mas como assim, filha? Você tá no meio do mato, assim, na natureza, passarinhos, assim, não é isso. É alguma coisa que tudo mesmo. Deixa ali que eu vou para lá. Porque assim, a semana da próxima a gente vai ter Vai que tirar essa mesa. Porque é transparente, mas... Troca comigo, Rafa. Sim. Senta ali, ó. Senta onde você quiser. Ana, acho legal falar que não só a Ana Eduarda, né, mas todo mundo pode acompanhar o trabalho fazendo em si, né? Sim. Então... Sim. E a gente vai... Vamos incluir essa questão, Duda, porque estamos juntos, né? Posso cantar uma música? Pode. Então, é assim... A coisa que é a primeira vez que a gente está fazendo um encontro assim, e é quase esquisito. A gente nunca fez um encontro nós assim, sem aquelas vistas, né? E sem criança, saudade. Ouçam os outros vídeos para vocês verem as crianças gritando. Então é quase esquisito isso. Mas a gente vai superar. Porque todo trabalho, a gente tem trabalhado muito isso, todo trabalho precisa de um campo. Estou chamando de campo porque é uma palavra que vem vindo assim, mas... E esse campo que realmente gera uma transformação em nós, um espaço, uma abertura em nós, que faz com que a gente tenha mais lugar para mexer, né? Então a gente vai criar um pouco de campo aqui para fazer o trabalho. Não Serigdum, nada místico. Mas a gente vai fazer o seguinte, olha, a gente vai fechar um pouco os olhos. Quem estiver em casa também pode fechar. E a gente vai fazer uma respiração cíclica. E é pelas narinas. Esse é um exercício, tá? Não estou ensinando a maneira de se respirar, é um exercício. Então, é um ciclo, que a respiração entra pelas narinas e no final, e é uma respiração sem esforço. No final da inspiração, a gente inicia a expiração. No final da expiração, inicia a inspiração. A única coisa que importa é não ter esforço e que seja cíclico. Se muda o ritmo, se muda a amplitude, não interessa, tanto faz. Mas que seja pelas narinas, que seja cíclico. Uma imagem que eu gosto é essa de uma onda, né? Então, a expiração entrega a onda na areia e a inspiração recolhe essa onda. Então, a gente inspira e expira ciclicamente e ganha aqui alguns presentes e provocações com isso. Vamos fazer isso um minutinho aqui. Água e areia brincam na beira do mar. A água passa
Rebento, substantivo abstrato, o ato, a criação, o seu momento, como uma estrela nova em seu barato, e só Deus sabe lá no firmamento. Rebento, tudo que nasce é rebento, tudo que brota, que vinga, que medra. Rebento raro como flor na pedra. Rebento farto como trigo ao vento. Outras vezes rebento simplesmente no presente do indicativo, feito a corrente de um cão furioso, feito as mãos de um lavrador ativo, às vezes mesmo perigosamente, feito acidente em forno radioativo, às vezes somente porque fico nervosa, rebento, e às vezes somente porque estou viva, rebento. A reação imediata, aquela sensação de abatimento. Rebento e o coração dizendo bata, aquela sensação de sofrimento. Rebento e esse trovão dentro da mata, e a imensidão do som, e a imensidão do som, e a imensidão do som nesse momento. Tem paisagem, mas tem um canto da Regiane. Essa acústica tá Ela está adorando, deu para ouvir ela falar, ai, que acústica. Então tá, veio esse campo aqui, é o seguinte. Então, vamos lá, Carol. Então, você trouxe uma duplicata, né? Então, você tinha esse processo antes onde você morava, trouxe e a coisa continua no mesmo padrão. Desde quando você reconhece esse padrão? Desde quando, assim, esse é um padrão na sua vida? Desde quando? Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar e ter responsabilidade. Aham. E o que aconteceu nesse momento que você estava... Como é que era a sua vida nesse momento? Então, a gente está fazendo o quê? A gente vai trabalhar com o subconsciente e o inconsciente, porque a gente vai trabalhar com dentro, né? Então, a gente está montando um campo ali para ela ter acesso a isso. O que estava acontecendo nesse momento? Quantos anos você tinha? E como é que você lembra, assim, do que acontecia fora? Bom, eu lembro. Quando você tinha? Acho que isso é muito mais anterior do que eu imagino. Então, vai lá, vai. Porque quando meus pais se separaram, eu tive essa coisa de agora eu tenho que ajudar minha mãe. E daí eu tinha 14 anos, eu fui trabalhar pela primeira vez na escola quando eu vou trabalhar.
estudava. Eu não era menina. E eu ajudava a cuidar de criança. Foi a minha primeira contato com o trabalho, né? E aí você acha que já começou a bater esse lugar de ansiedade, de preocupação, de Sim, estresse? porque eu tinha uma responsabilidade. Tinha que ir todos os dias, não podia faltar. Às vezes eu queria fazer alguma coisa de tarde, eu tinha 14 anos. E não podia, eu tinha que ter essa responsabilidade, tinha que ir. E aí, fora o que estava acontecendo, seus pais separando, e uma coisa muito forte que eu lembro até hoje, sem poder trabalhar isso, é a minha mãe dizendo para mim: ai, filha, agora você é o homem da casa. Então eu que consertava a tomada, trocava a lâmpada, eu sempre gostei de fazer isso. E aí, como eu fazia isso, ela falava: ai, minha filha, ainda bem que você é o homem, agora você é o homem da casa. você é mais velha, Eu sou mais velha. e aí depois tem um menino. Depois tem a Lu, depois tem o Gui. E aí eu acho que no começo isso era engraçado, mas depois eu acho que isso foi um peso da casa. Tá. Então, a gente, quando vai se fazendo esse exercício sozinho, vai se pergunta isso, né? Desde quando você tem esse padrão e como é que era esse ambiente em volta e o que você lembra disso, né? E em casa, como é que era, além de você ser o homem da casa, seu pai sair de casa? Saiu de casa, ele ficou um tempo fora, assim, e eu lembro que eu não podia, não que eu não podia, mas eu achava que eu não podia emocionar. Minha mãe já era muito emocionada, meus irmãos choravam muito, então eu tinha que me manter alinhada. Então, o que é? Ao mesmo tempo a gente vai trabalhar e eu vou contando, né, o que a gente está fazendo, tá bom? Então, o que é esse filme que a gente vai montando dentro da gente? Tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente tem como referência, tem como interferência, tem como ou potencialização, fortalecimento das interferências ou novas interferências que vão acontecendo. E essas interferências, elas, nessa perspectiva, elas são assim, eu vou chamar de subconsciente, né? Então, tem o consciente que está olhando para fora e vendo tudo. Vendo, bom, agora eu sou homem da casa, agora eu trabalho, agora eu tenho responsabilidade, agora meu pai saiu, agora minha mãe é emotiva, agora eu preciso me controlar. Tem algum consciente se dando conta disso, né? E esse consciente, ele ou cria uma marca no subconsciente que vai dando um padrão para aquela pessoa, ou fortalece um padrão que já está ali. E quanto mais fortalecido os nossos padrões que estão no subconsciente, menos acesso ao inconsciente a gente tem. E o inconsciente, nesse lugar que eu estou falando, eu estou experimentando assim, o inconsciente aqui, ó, em volta da gente, como se fosse o nosso 8º chakra. O inconsciente que está bem entre a gente, fisicamente, e o mundo, né? O inconsciente é uma força criadora desse inconsciente que eu estou falando, muito potente, e ela não julga, não qualifica, não classifica, ela aproveita. Então, se a gente está em contato direto com o inconsciente, tudo que nos acontece é alimento. Se a gente está com uma interferência entre nosso consciente e nosso inconsciente, o filtro para ali, no subconsciente. Aí, tudo que nos acontece fortalece o padrão. Então, por exemplo, se eu tenho um padrão de vítima, aumenta o padrão de vítima. Se eu tenho um padrão de estresse, aumenta o meu padrão de estresse. Porque vai parando ali na rede. Então, o que a gente faz? Nada, porque já está tudo feito, né? A gente só desfaz.
desfaz as interferências que estão ali como rede no subconsciente para colar direto, consciente e inconsciente, para ter essa conversa mais fluida. E quando essa conversa mais fluida acontece, a gente sai desse lugar de que eu tenho um planejamento e por isso eu vou ter que fazer alguma coisa, eu tenho uma responsabilidade, eu paro de ter que, eu começo a criar. O que eu tenho aqui em volta? Eu crio. O que eu tenho na geladeira? Eu crio a comida. O que eu tenho no meu meio ambiente? Sempre o processo criador. Essa é a força do inconsciente. O inconsciente quer criar. Sem especulação, né? E o que tem entre consciente, que é quem vê com quem eu estou me relacionando, que é importantíssimo, o que é a situação, o que está entre isso e o inconsciente que queria criar, está o subconsciente. Então, não interessa para onde você for, você está projetando o seu subconsciente. E aí, por isso que você aumenta o padrão, reforça o padrão, né? Então, a gente tá destrinchando aqui, tá dando cor, tá dando forma ao subconsciente. Que é isso. Responsabilidade, trabalho, vir o homem da casa sendo uma desconexão, porque sendo uma menina, tendo 14 anos, não pode ser homem da casa, né? Então, se abre uma desconexão, e tudo isso sem julgamento, só é. Porque a gente já está chamando o inconsciente para falar, é isso, brinca com isso, joga com isso, cria com isso, não julga isso, aproveita para ser vítima disso, é o que é, né? Então, o que é isso? Você lá com 14 anos, nessa situação, e a gente está trazendo ela bem viva, assim, traz para o presente essa experiência. Tenta lembrar, assim, de você com 14 anos, essa paisagem, a sensação, as suas emoções, seja uma cena específica ou seja um conjunto que resume, né, esse momento. Você consegue fazer isso bem em mente? Hoje você tem quantos anos? 15. Você também consegue entrar dentro desse quadro que você criou dos seus 14 anos, aqui agora presente? Você consegue também se colocar lá dentro com 35 anos, agora, assim, nesse momento? Consegue estar com as duas ali dentro? Então, na sua imaginação é isso. A gente está trazendo bem uma atualização, né? Porque não existe passado nesse caso, porque você está aqui presente ainda, essa experiência, né? O subconsciente está bem vivo aqui, com essas marcas. Então, no presente, você tem você com 14 anos, nessa situação, todas as circunstâncias, e você agora com 35 anos, dentro da cena. São duas, isso vai abrindo campo, vai abrindo espaço. E aí você olha para essa garota, e essa garota olha para essa mulher. Olha o encontro dessas duas. Muito bom, né? O que a menina de 14 anos pensou quando olhou para a mulher de Zane? O que ela pensou? O que você com 14 anos olhando para você hoje? O que pensou? Vai ficar tudo bem? Dá um alívio, gente. Não interessa o que você está vivendo agora. É um alívio que você fala, não, eu sobrevivi. Sobrevivi, estou viva. Nossa, eu com 14 anos, saber o futuro. Não, tem gente que vai ter cartomante para isso. Então, tá lá, com 14 anos, agora você está diante do seu futuro. Nada mal, né? Muito bem. Tem esse caminho que eu estou fazendo aqui, tem vários outros caminhos, várias outras possibilidades. O que interessa é isso, a gente trabalhar com o filme que está aqui dentro, né? E esse filme faz parte. E agora a gente vai mudar esse filme. Não é mudar de uma maneira manipuladora, é mudar de uma maneira perspectiva, vai ampliar a perspectiva dele, né? Para que você acha, e como é que eu vou trazer essa perspectiva? Você agora, com 35 anos, por que você acha que te serviu? Qual foi o melhor de tudo isso? Qual foi o melhor de você ter, aos 14 anos, vivido a separação dos seus pais,
ido trabalhar, vivido alguns conflitos, vivido toda essa experiência, qual é o melhor disso? O que isso te trouxe como experiência de vida? Qual é o melhor disso? Fala em uma ou algumas, qual é o melhor disso? Bom, eu tinha muito pouco dinheiro, então já começa a ter uma independência, né? Então a gente já sabe o pior. O pior é que uma independência tem um custo, né? Mas tem o melhor, que é uma independência. O que mais? De ver minha mãe chorar, eu aprendi a ouvir pessoas que aprendi a fazer as coisas dentro de casa. Também dá uma independência, né? E agora eu vou colocar, porque isso é o que sustenta até hoje. Então a gente não fica segurando algum acontecimento, alguma estagnação à toa. A gente segura porque tem um bom nisso, né? Então a gente vai ver que crença está segurando isso. Porque se você não for independente, se você não souber escutar os outros, como você aprendeu a escutar a sua mãe, se você não aprender a desenvolver essa coisa, né, tomar essa postura de fazer as coisas em casa, o que vai acontecer com você? Se você não for independente, ou se você não escutar. Bom, hoje eu sei que não será. E você sabe conscientemente, no padrão, o que pode acontecer? Se você não for independente, no padrão, se você não escutar os outros, se você não tivesse escuta, principalmente isso, se essa escuta que você aprendeu a ter com a emoção da sua mãe. Se você não tivesse escuta, o que vai acontecer com você? Alguma coisa vai dar errado. O que vai dar errado? Não sei, talvez eu não fique doente. E o que vai acontecer com você se der errado? Comigo, o que vai acontecer com você? Sozinha, ficar largada do mundo. Se você ficar sozinha, largada no mundo, o que vai acontecer com você? A gente vai destrinchar e desfazer a crença. O que vai acontecer com você se você ficar sozinha, largada no mundo? E se você não tiver casa e comida, o que vai acontecer com você? E aí você morre simbolicamente, então a gente vai continuar. E aí você morre e o que acontece? Aí o que acontece? Aí você está ali, você está em paz, você já morreu, já está descansando, está em paz, mas é simbólico e o movimento não para, essa força não para de vida, a pulsação continua, e aí o que acontece? E aí você voltou e o que acontece? Nasceu de novo, e aí? Cresceu, e aí o que acontece? E aí passou tudo isso, chega aos 14 anos, o que acontece? Aí eu vou brincar, mudou o padrão. Né? Mudou só a perspectiva. Né? Ela não está fingindo que é outra vida, mudou a perspectiva. Aí você vai brincar. Olha de novo essa menina de 14 anos na imagem. Que é você ali. Como é que você vê ela agora? O que você vê nela? Agora eu vejo ela sem a necessidade de tendo
um tempo livre para fazer o que eu gosto. Uhum. E ela tá bem, então? Tá íntegra, tá bem. Você já pode sair desse quadro aí da sua imaginação com 35 anos e deixar ela lá tranquila, seguir a vida dela? Pode, não depende da sua presença mais. Não. Tá, então, você vai saindo e vai ficando aqui. Quem vai sair, na verdade, é a menina de 14 anos, todo esse quadro, que vai indo lá pro lugar dele e você vai ficando aqui, bem presente. Agora é o pulo do gato, porque vai ficando tão gostoso fazer isso que a gente vai se gostando muito, assim, da nossa capacidade de mudar de perspectiva. Só que a gente precisa ir para a ação. A gente precisa ir para a relação. Então, volta a pensar na sua vida agora, desse lugar que você está atualizado agora. Volta a pensar na sua vida ali na Ecovila, ali no seu dia a dia. E qual é a perspectiva que se apresenta agora? Parece que está tudo mais suave. Aham. Eu não tenho mais o peso de ter que fazer alguma coisa, de eventualmente estar acontecendo alguma coisa para que a vida dê certo. E a sensação? Parece que lá aqui é mais fácil. E pensa numa coisa bem real. Daqui a pouco você vai voltar lá para casa, amanhã se você vai acordar lá, amanhã é quinta-feira. Qual é a sensação que você tem agora, assim, de saber que você vai voltar para casa, que amanhã você vai acordar lá? Qual é a sensação em relação a isso? O que vai acontecer você não sabe, você vai ter que viver. Mas a sensação de pensar nisso, da mesma maneira que você teve a sensação que você trouxe antes, né? Qual é a sensação? Sensação que tiver que acontecer, o que for para acontecer, vai acontecer. E qual é a emoção disso? E emoção, tranquilidade. Uhum. É muito simples, não é? Assim, na real, não é? Porque é muito doido. A gente trabalha, a gente sustenta o filme que a gente projeta nos padrões. Só que, de alguma maneira, a nossa educação toda foi fazendo a gente não ter esse lugar de trazer a consciência para dentro, para poder voltar lá para fora, para dentro e para fora. Não, nossa consciência é só fora, 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 fora. O que está acontecendo fora? Né? O que eu preciso... tudo bem? Fácil, né? Então, a experiência é assim, estando com a Carol aqui trabalhando, na verdade, eu só pus a mão onde a coluna e a cabeça dela encontram, porque é um lugar que me dá informação por treino, né? Por causa da técnica Alexandra. Quando ela começou, antes dela começar a falar, quando ela já entrou ali, o inconsciente dela já entrou em contato e várias coisas já liberaram. Mas ela não tinha consciência da liberação, porque o inconsciente é que faz primeiro. Ela precisou falar tudo, falar para criar consciência. Por que a gente está fazendo a insistência de fazer a mudança fora? Porque a gente acredita que quem faz fora é o consciente. E quem sabe fazer alguma coisa é o consciente. Então, por que eu não fico mexendo fora? Porque eu olho aquilo, eu vou tendo consciência, eu vou tendo material, e eu acredito que quem faz é o consciente. Eu quero ter consciência das coisas, eu quero conversar sobre, porque eu quero fazer pelo consciente. O consciente é efeito. Ele não consegue fazer. O consciente é maravilhoso, porque ele é a luz, ele é que... Eu estou falando com esse consciente, é
é o que a gente, na verdade, chama de razão, chama de conhecimento. Não estou falando da consciência que a gente, em algumas linhas, em que linha Hiroshi pode chamar consciência como suprema, assim, algo que eu estou chamando de inconsciente, seria a consciência, sabe? Do taoísmo. Então, o que o taoísmo chama de consciência, eu estou chamando agora de inconsciente. E eu estou chamando de consciência isso que nós, que somos educados numa linha cartesiana, chama de consciência. Por exemplo, eu já não jogo mais lixo, eu separo meu lixo por consciência. Na verdade, você separa lixo por aprendizagem. A consciência é deste outro lugar, né, do lugar do taoísmo, é o que eu estou chamando de inconsciência, que assim, é um insight que eu tenho. Eu separo o lixo por um insight, por uma obviedade, não, entendeu? Então, esse inconsciente, ou essa consciência suprema, esse inconsciente é que sabe muito mais, é que produz. É ele que vai dar ação. Porém, se eu estou completamente bloqueada, cheia de interferências, o meu inconsciente não consegue produzir. Quem vai produzir? O meu subconsciente, que não é ruim nem nada. Ele não é mau. Ele é um colecionador e um filtro para deixar o meu inconsciente sempre imaculado. Maravilhoso. Então, ele protege, ele fala assim, eu particularmente nunca conheci um inconsciente maculado. Um inconsciente, assim, estragado. Porque tem esse filtro maravilhoso. E esse filtro depende das nossas atitudes. Não depende do inconsciente, não depende das nossas atitudes cotidianas. Uma atitude minha pode liberar o subconsciente, as interferências, ou pode fortalecer. Fala, Hiroshi. Isso você está trazendo me trouxe à memória quando eu lancei meu livro sobre a urinoterapia. Sim. Eu percebi nas pessoas um certo assombramento, sabe do quê? De aquilo que ela achava que a vida inteira era um treco sujo, nojento, horripilante. É um soro, uma vacina que ela produz para o seu bem. Existe uma inteligência por trás daquilo que o tempo todo ela achou que não pode nem encostar no mundo. A vida inteira. Então, derruba um monte de que mais estão me enganando. Que mais estão me enganando. Perigosíssimo. E aí sim vai. Então, por isso que eu assim, admiro pessoas que falam, eu vou experimentar. Porque está desafiando o seu nojentinho, aquilo tudo que a pessoa acreditou, sabe? Toma banho de Protex, toma banho de Protex. Obedece todo o kit. Obedece todo o kit. Então, chega ali no terapia e faz assim, tá tudo errado. O que é sujo não é sujo, o que é limpo não é limpo. O que estão dizendo que é o belo não é o belo. O que estão dizendo que é a verdade não é a verdade. Estão te enganando. Aí bagunça tudo. Eu adoro quando acontece isso com as pessoas. Exatamente, porque abre a possibilidade de questionar. E é um questionamento que não é mais questionar a mudança fora, é questionar as suas interferências, os seus padrões, as suas crenças. E quando isso acontece, você entra em contato com alguma coisa, e aí tem um detalhe primordial. Como a gente está falando que o consciente não é capaz, esse consciente, razão, conhecimento, não é capaz de fazer a mudança, ele recebe e ele é um maravilhoso interlocutor, né? E potencializador também, mas ele não faz a mudança. Então, quando E quem faz é a conexão.
Quem faz é isso. Liberou o subconsciente, liberou uma crença, começou a se questionar, aquilo amoleceu, abriu espaço, o inconsciente ganhou canal, juntou tudo agora, inconsciente, subconsciente, consciente, juntou tudo, e é isso que faz, é isso que amplia a perspectiva. Então, não é fazer essa busca, então a busca como é que ela foi, né? Desde quando isso faz parte da sua vida? Esse padrão que você acabou de olhar para fora e viu o padrão. Só isso. Em vez de mudar o padrão, de mudar a paisagem, volta para dentro. Desde quando o padrão, é o padrão que eu preciso mudar, não a paisagem, né? Desde quando eu tenho esse padrão? O que estava acontecendo durante esse padrão? Né? Qual era a história toda ali? Me dou conta disso. E aí, ganho esse campo. Chama a Regiane, ela canta e tal. Aí, ganho esse campo e eu me coloco ali, de outra perspectiva, de adulta, né? De uma perspectiva já distanciada, porque geralmente isso acontece da adolescência para baixo. Muito mais comum é na primeira infância e depois na adolescência. Raramente isso acontece, a marca inaugurou na vida adulta. A vida adulta já reproduziu a marca. Lógico que existem também, mas de uma maneira geral é isso, que te dá muito distanciamento. Aí você vai lá e olha, e primeiro você dá esse presente de estar na sua imaginação, porque para o cérebro não existe passado, futuro e presente, então você está lá na sua imaginação, com 15 anos e com 35 anos, então você já dá esse presente. A sensação do corpo dela, quando eu falei, se olhem, de 15, foi linda assim de sentir, né? Era uma coisa assim, eu tô vendo meu futuro e fiquei linda, né? Deu certo. E gera uma harmonia ali, mas enfim. E aí, o questionamento foi, qual é o melhor disso? Porque se você sustenta até hoje, é porque é uma coisa boa. Qual é o melhor disso? O que você aprendeu com isso? O que você está acreditando que você precisa manter isso para o aprendizado continuar? Não, o aprendizado já foi, já é. Você pode ter consciência disso. Aí ela foi lá e destrinchou todo o aprendizado. E aí, para pegar a crença, eu fui para o oposto. O aprendizado foi, por exemplo, ser independente. Porque se você não for independente, se você não escutar o outro, o que vai acontecer com você? Fiz o oposto. Né? Para a gente ampliar mesmo o campo. E aí ela foi respondendo e naturalmente o subconsciente vai se apresentando porque ele não tem resistência nenhuma. A grande vantagem é essa, subconsciente, trauma, marca, não tem resistência nenhuma. Quando você se coloca à disposição de trazer ele à tona, ele não resiste. Quem resiste, às vezes, é a nossa vontade controladora, que alguns chamam de ego, que o outro vai chamar de infantilidade. Eu não quero olhar para isso, né? Eu não quero nem saber, nem me conte pirocha sobre xixi. Que é isso que vai reagir, não o subconsciente. Né? É onde eu estou pondo força naquele momento. Então vai destrinchando, o subconsciente vai se autocurando, vai se autocurando, vai se autocurando, vai se liberando e uma hora a sensação mudou, a emoção mudou. Próximo passo qual é? Agora ela tem os dois presentes. Ela tem a marca, que tantos anos aí trabalhando, e tem a nova perspectiva. Agora são as ações do cotidiano que ou fazem a marca voltar, ou se iluminar mais, ou fazem essa nova perspectiva se criar. E como é que a gente consegue estado de espírito de presença para ir para a nova perspectiva? Respirando, zerando, meditando, se dando tempo, se dando espaço, se dedicando a isso, né? Se dedicando a uma nova perspectiva que você está criando, né? Então, a gente vai seguir. Eu não vou extrapolar mais muito tempo, mas a questão é essa. Nossos encontros aqui é para estruturar isso, para fortalecer e a gente praticar, ver, para cada um que se colocar na prática, vai ajudar a gente a ampliar a prática, porque não é uma receita, é um sentido.
Mas ela vai ter mil maneiras de serem feitas, né? Criadas e inventadas. E aí a gente vai praticando isso aqui juntos. Chega uma hora que a gente não vai mais precisar disso. A gente faz esse encontro para não precisar mais deles. A gente vai ficar viciado nele. Né? A gente trabalha para poder criar outra coisa, né? O encontro não é mais importante. O mais importante é o que a gente faz dele. E ele vai ser feito de várias maneiras. Então, a Duda que trouxe essa questão, e quem teve a sua questão e daqui também, quem tem essa questão, quem consegue fazer uma questão e experimentar isso, não fica muito preso à metodologia, porque ela é meio inventada, ela vem de risco, né? Mas o importante é isso, saber que eu estou reconhecendo que o que eu vi fora é o espelho de um padrão dentro. E esse padrão dentro, só de ser olhado, só de ser iluminado, só de ser reconhecido, ele começa a respirar. E esse movimento faz com que o inconsciente se conecte, ele tem espaço, ele não precisa aquele filtro que está precisando, que não está acontecendo nada que vá macular o inconsciente. E aí surge uma mudança. Então, a minha sugestão é o seguinte, é que a gente faça, experimente, invente outros e tal, e se precisar a gente gera interlocução, né? Pelo site, quem tem esse acesso, por telefone, por WhatsApp, por e-mail, ou a gente aqui na feira. Vamos fazer o que na feira depois de comprar? Né? Então, que a gente comece a praticar e se precisar de interlocução, a gente... E aí marca, mais ou menos aqui uns 15 dias, outro encontro, para trabalhar logo isso, não precisa mais se encontrar para isso. Certo? Uhum. E aí a gente vai se ajeitando aqui, como é que a gente cria esse ambiente, cria essa conexão virtual, cria essa conexão real e com esse olhar criar alguma coisa mais, cada vez que flua mais, né? Certo? E aí o pessoal podemos seguir assim? E aí vocês também podem sugerir dessa experiência do online, como é que talvez essa dinâmica possa chegar mais aí, certo? Podemos seguindo? E aí também contato. Marcelo, o que tem no site que a gente pode também falar, trocar? Fórum. Os comentários. Então, esse vídeo vai estar disponível no site. E as pessoas vão poder assistir, comentar e fazer perguntas lá, ou no fórum, ou por e-mail. Só para a gente, assim, praticando isso e ao mesmo tempo se liberando disso, porque não acredita, não é essa a prática. Esse é só uma direção. A prática cada um vai inventar. Cada um vai ter, assim, ou cada um já tem a sua, já inventou. Talvez só colocar o foco nesse lugar, né? De que eu estou trabalhando. Eu olhei para fora, o que eu vi fora? A minha interferência. Olhei para fora, me incomodou, eu vi a minha interferência. Eu não vi o vizinho, eu não vi o filho, eu não vi o marido, a mulher, eu vi a minha interferência. E aí, reconhece, isso é um padrão meu. Desde quando eu tenho esse padrão? Desde quando eu tenho essa questão em relação ao dinheiro que a Duda trouxe, a precisar ficar fazendo curso para poder... Não que o curso seja ruim, de jeito nenhum, cursos são maravilhosos, mas eu faço curso para quê? Né? Eu faço um curso em busca de quê? Desde quando eu tenho esse padrão de buscar a salvação, a receita, a maneira de ganhar dinheiro. Porque dinheiro corre atrás da gente, vocês estão sabendo disso, né? Não? Mas vamos criar essa realidade. Certo? E aí, turma? Podemos? É curtinho e tal, mas a gente vai seguindo. Vou dar um tchau para a galera lá. Nos falamos. Beleza, gente.
E a gente cria um ambiente. Não é fácil, né? Fazer uma 2 dimensões com 3 dimensões.